Agora eu vou te mostrar como você reconhece qual substituição trigonométrica e qual relação você vai utilizar quando você encontra uma integral. Como antes, você precisa identificar o método de integração que você vai utilizar. Então, primeiro, você tenta resolver a sua integral pelo método da integração imediata. Tem que tentar imediata. Se você não conseguir, tente pelo método da substituição simples. Em terceiro lugar, você usa integração por partes e, se a tua integral resistir a esses três métodos, você não conseguir calcular, então sim, você utiliza a substituição trigonométrica, que é o que a gente vai começar a aprender a partir dessa aula. Mas é importante que você tente as outras opções. Por quê? Muitas vezes, integrais que são resolvidas por substituição simples, por causa dessas expressões que nós vamos estudar, as pessoas erroneamente já partem para substituição trigonométrica. E aí a integral vai ficar bem mais complicada. Se você utiliza o método errado, você vai passar algumas dificuldades. Bom, então, tentou os três métodos, não funcionou, vamos para a substituição trigonométrica. Como que você sabe que vai ter que usar a substituição trigonométrica e qual relação você vai utilizar? Então, sempre que você identificar essa expressão, 1 menos x ao quadrado, desde que você já tenha tentado substituição simples e não funcionou, precisa ter tentado antes, porque se for por substituição simples, não vale a pena usar trigonométrica, então eu vou supor que você já tentou e não deu certo. Então, agora nós vamos ver o que acontece quando você encontra uma integral que tem 1 menos x ao quadrado. Você precisa identificar qual relação trigonométrica daquelas que nós estudamos é similar a essa expressão. Então, o que é que você vai fazer? Encontrou 1 menos x ao quadrado na integral? Você vai lembrar da relação 1 menos seno ao quadrado de alfa igual ao cosseno ao quadrado de alfa. Isso é interessante porque você sai de uma expressão com dois termos e vai para uma com um termo só. Então, você vai ver que isso faz muita diferença na hora de você calcular uma integral. Então, quando você pensa nessa expressão, lembra dessa, é importante, você só tem três para você lembrar, então você precisa lembrar dessa. Então, você já sabe o que é que você vai fazer para expressões desse tipo, que são similares a isso, de quem você vai chamar x. É quem você vai atribuir a variável x. Quando você identifica essa expressão, obviamente, o x só pode ser seno. Então, você olha para essa expressão, olha para essa expressão. Se você quer que essas duas expressões sejam iguais, obviamente, o x tem que ser substituído por seno. Então, nessa expressão, a substituição trigonométrica apropriada é x igual a seno de alfa. Perfeito? E óbvio que na integral vai aparecer o dx. Então, você precisa também do dx. Neste caso, dx, você sabe que é a derivada, que é o cosseno alfa. E é claro que no final tem um d alfa, já que a variável vai mudar. Então, encontrou 1 menos x ao quadrado, chama x de seno. Por quê? Porque é similar a isso. O que é que você ganha quando faz isso? 1 menos x ao quadrado, agora é isso, então vai se transformar em cosseno. Então, não precisa você fazer cálculo nenhum, você já sabe que se encontrar isso, chamar x de seno, o resultado vai ser cosseno. Então, não precisa fazer cálculo algum. Uma outra expressão que você pode encontrar é x ao quadrado mais 1. Então, você vê que eu listei apenas três, porque é o que aparece. Tá? Essas três expressões requerem substituição trigonométrica. X ao quadrado mais 1. Lembra qual daquelas relações que nós estudamos? Então, se você voltar lá, você vai encontrar tangente ao quadrado alfa mais 1 igual a secante ao quadrado de alfa. Então, você vê que é preciso que o x seja igual a tangente para que essas duas expressões sejam iguais. Então, você não tem dúvida do que tem que fazer. X igual a tangente de alfa. Não tem erro.
E aí você vai precisar do dx. Claro que dx, você sabe que é a derivada da tangente, que é secante ao quadrado de alfa, e precisa também do d alfa para mudar a variável. Então, está aqui a mudança que você vai fazer, quem é o x e quem é o dx, quando você encontra x ao quadrado mais 1. A terceira e última expressão que você pode encontrar é x ao quadrado menos 1. Então, observa que a primeira é 1 menos x ao quadrado, começa com 1. As outras começam com x, uma com mais e a outra com menos. Essa expressão é similar a qual relação trigonométrica que nós estudamos nas aulas anteriores? Tem uma muito similar, que inclusive foi deduzida a partir daqui, que é secante ao quadrado de alfa menos 1 igual a tangente ao quadrado de alfa. É só você voltar na aula passada que você vai encontrar essa expressão. E aí você precisa fazer a comparação e ver quem vai ser a mudança de variável para que você tenha essas duas expressões coincidindo. Então, isso vai acontecer se x for igual a secante. Quando encontrar x ao quadrado menos 1, chame x de secante. Perfeito? Secante alfa. E agora, o que vai acontecer? Você vai precisar do dx, obviamente. Dx é a derivada da secante, que é secante vezes tangente de alfa. E é claro que no final você tem um d alfa. Perfeito? Derivada da secante, secante vezes tangente. Então, você agora está preparado para as 3 substituições trigonométricas mais comuns que aparecem no cálculo de integrais. Um último exemplo, você precisa estar preparado para isso também, é que nem sempre você vai encontrar uma expressão tão simples como 1 menos x ao quadrado. Você pode encontrar 9 menos x ao quadrado ou outro valor, como você vai ver em alguns exemplos nas próximas aulas. Então, o que você faz quando você encontra isso? Você precisa transformar em 1 menos x ao quadrado, porque elas são muito similares. 1 menos x ao quadrado e 9 menos x ao quadrado. E como você faz isso? Então, ao invés de você utilizar, como no 1 menos x ao quadrado, usar seno, simplesmente, você vai fazer x igual a 3 seno alfa. Por que 3? Porque 3 ao quadrado, já que você vai ter que elevar ao quadrado, 3 ao quadrado dá 9. E é exatamente o 9 que você tem aqui. Deixa eu colocar aqui na tela para você. Você vai fazer x igual a 3 seno alfa, no lugar de fazer simplesmente seno alfa. Por quê? Porque quando você colocar aqui, 3 ao quadrado dá igual a 9. Perfeito? Então, essa expressão vai se transformar em quê? Vai se transformar em 9 menos x ao quadrado, vai ficar 9 seno ao quadrado de alfa, que é igual a 9 vezes 1 menos seno ao quadrado de alfa. Então, foi por isso que nós colocamos o 3, para poder fabricar esse 9 aqui, junto do seno. E agora você pode fatorar, e essa expressão, 1 menos seno ao quadrado, você já sabe que é cosseno ao quadrado. Então, você tem aqui 9 cosseno ao quadrado de alfa, e é uma expressão muito simples. Então, fica fácil de você trabalhar. Então, fica atento que, se tiver um número no lugar do 1, aqui você vai colocar alguém que ao quadrado dê igual a esse número. Obviamente, você já sabe que é a raiz quadrada, né, do número que tiver aqui. Aqui é a mesma coisa, só que agora é um pouquinho diferente. Você tem x ao quadrado mais 5, então ela se enquadra nessa categoria de x ao quadrado mais alguma coisa, que vai levar, obviamente, a uma tangente. Mas não é simplesmente tangente de alfa. Não vai funcionar. Por quê? Quando você colocar aqui no lugar do x tangente de alfa e elevar ao quadrado, precisa aparecer um número 5. Então, você precisa colocar uma raiz de 5. Raiz quadrada de 5. Por quê? Porque raiz de 5 ao quadrado dá 5. E aí, o que acontece? Substituindo x aqui, vai ficar raiz quadrada ao quadrado vai ficar 5.
tangente ao quadrado mais 5. E como antes, muito parecido com o que a gente acabou de fazer, você vai ter 5 fatorando aqui, tangente ao quadrado mais 1. E na tangente ao quadrado mais 1, você já sabe o que acontece, secante ao quadrado. Então, aqui vai dar 5 secante ao quadrado de alfa. Perfeito? Então, fica atento que muitas vezes é necessário você colocar um número multiplicando, mas é fácil você saber quem é esse número. Se tiver 1, você não faz nada, faz a substituição normal. Se tiver um outro número, põe a raiz quadrada dele. No caso aqui, 9, a raiz é 3, põe o 3 multiplicando. É a substituição que você já ia fazer, só que com o número multiplicando. Aqui é a mesma coisa. Tem 5, põe a raiz quadrada dele e faz a mesma substituição que você já iria fazer no x ao quadrado mais 1 aqui, só que agora tem uma raiz de 5 multiplicando. Muito fácil, tá? Reveja essa aula quantas vezes for necessário, porque essas são as 3 substituições importantes que você vai utilizar para calcular integral por substituição trigonométrica. 1 menos x ao quadrado, faça x igual a seno. X ao quadrado mais 1, faça x igual a tangente. X ao quadrado menos 1, faça x igual a secante. Então, vamos aplicar esse conhecimento para resolver algumas integrais através do método da substituição trigonométrica.